Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Greencast Studio. Estamos aqui com um convidado de honra, Francisco Piccolo, e ele vai contar pra gente um pouquinho da sua carreira fora da parte musical e também como que ele conseguiu vincular um sonho, né, que é trabalhar com a parte musical, sendo que ele estava trabalhando com uma coisa que não é bem por aí, uma coisa totalmente adversa, né? Francisco, um prazer estar com você aqui no nosso episódio 3 do Greencast Studio. Obrigado pelo convite, também estou super honrado aqui de poder fazer parte desse seu projeto, o Greencast Studio. Tive a chance de olhar os episódios anteriores aí, está tudo super bem feito, como tudo que você faz. Então, de fato, uma grande honra estar aqui e a gente espera que a conversa seja boa e que as pessoas que nos acompanham possam aprender alguma coisa, de repente, com os nossos erros, com os nossos acertos, né? E talvez até entender um pouco essa minha transição, que foi sair do mundo corporativo para levar adiante um projeto pessoal, familiar, relacionado com a música. Então, acho que é isso, vai ser uma conversa bacana. E eu queria já começar com esse tema aí. Conta rapidamente pra gente quem é o Francisco Piccolo antes do estúdio. Ah, legal. Você sabe que a minha história ela é bastante peculiar, porque a minha história toda é construída profissionalmente, né, na área farmacêutica. Eu fui representante, vendedor do laboratório farmacêutico, aí fui para o marketing, depois fui desenvolvendo competências de gestão, liderança e tudo mais, e trabalhei a minha vida toda para a indústria farmacêutica. Meu primeiro trabalho registrado foi numa farmácia, eu era balconista de farmácia, e dali eu peguei gosto por essa história de saúde, medicamentos e tudo mais, e acabei fazendo carreira na área farmacêutica. E trabalhei muito enquanto a minha família, né, meu filho e a minha esposa estavam envolvidos com música, né? Então eu tinha essa conexão com a música por gostar de música, por adorar a música, por curtir muito o ambiente da música, mas eu tinha uma atividade profissional que me levava para um outro caminho, né? Com certeza, entendi. Então, era um pouco essa, observar, né, tudo aquilo que eu gostava de acompanhar em termos de conhecer música, praticar música e tudo mais, mas claro, a minha vida profissional estava numa outra atividade, né? Sim. E quantos anos você ficou na indústria farmacêutica? Cara, foi uma vida inteira, né? Eu comecei com 20 anos de idade, 19 anos de idade, como propagandista, e acabei, como eu falei, né, fazendo carreira na indústria farmacêutica, como gestor, como diretor de marketing, diretor de vendas, e até ter uma posição de CEO de uma empresa farmacêutica, né? Uau! Inclusive de uma posição que é chamada de head para a América Latina, né? Então, eu posso dizer que eu fui bem sucedido naquilo que eu estava fazendo, né? E talvez certamente a gente vai falar mais sobre isso, mas explorar isso um pouco mais também, porque talvez pode ajudar muita gente, porque eu não fui primeiro estudar para depois trabalhar, eu fui trabalhando e depois fui estudar e construindo a minha carreira meio que fazendo, né? Existe um conceito em inglês que é learning by doing, né? É aprender fazendo. Eu sempre tive isso na minha cabeça, que eu primeiro tinha que fazer e depois talvez buscar a validação acadêmica, né? É muito diferente do que a gente pratica aqui também no estúdio, viu? Acho que na minha carreira no audiovisual, por exemplo, foi muito disso. Eu fui fazendo e conforme eu fui fazendo, eu fui aprendendo e assim por diante de uma coisa infinita, né? Não para nunca. E até tem conceito novo agora, todo mundo fala que é a pessoa que aprende a vida inteira, né? A pessoa que nunca para de aprender. E aí, claro, tem uma história interessante que me motivou a caminhar nessa direção, que é também o fato de eu ter sido, de certa forma, pressionado pela vida, né? Eu fiquei órfão de pai quando eu tinha 3 anos de idade. Meu pai morreu, eu tinha 3, a minha irmã tinha 4 e a minha mãe tinha 23, né? Portanto, foi uma infância meio assim, corre que alguma coisa tem que ser feita, né? Sim. E eu meio que assumi esse compromisso de correr atrás, fazer a diferença, e o que me dessem para fazer, eu tentava fazer bem feito, né? Mas comecei a trabalhar muito cedo, e aprendi que essa coisa do valor do seu trabalho também conta muito no dia a dia, né? Sim.
Então era nessa linha assim que eu falei, eu vou fazer, eu preciso fazer, então eu vou fazer o que me derem para fazer, eu vou fazer bem feito, né? E vou aprender o que me propuserem para eu aprender, né? E aí foi até se tornar head. Até ser um head América Latina para uma empresa farmacêutica belga, uma empresa europeia, né? Onde eu tinha responsabilidade pelo negócio todo da empresa, né? Brasil, México, Argentina e Colômbia. Responsabilidade por outros diretores gerais, inclusive, né? De negócios. Uma empresa que, quando eu deixei de trabalhar, ela faturava 200 milhões de euros por ano, né? Uau. Na América Latina. É uma empresa gigante de mais de 15 mil funcionários. Então, olhar um pouco para trás também, assim, eu sempre olhei para trás e nunca esqueci da minha origem, né? Tinha essa coisa também de que, olha, eu estou aqui numa posição muito bacana, eu sou CEO de uma empresa farmacêutica, tenho que me comunicar com outros CEOs, tenho que ter uma exposição grande aí com governo, fornecedores e funcionários e tudo mais. Mas eu sou aquele cara, né, que ficou órfão lá com 3 anos de idade, que teve que trabalhar antes de estudar. Primeiro eu fui trabalhar, depois eu fui estudar, né? Então para mim estava muito claro que era uma posição, eu não era melhor do que ninguém por causa disso, né? Sim. Então era isso que me motivava, eu queria fazer. E houve um momento em que, tentando voltar para a sua pergunta inicial, né? Houve um momento em que eu observava, sempre olhando para trás, e falava, puxa, mas eu não sei se é isso que eu quero para minha vida inteira, né? Sim. Porque eu também estava trabalhando muito, né? O cargo, a responsabilidade de um gerente geral, né? Ela é muito grande, ela desgasta e ela é muito solitária, né? Você toma a decisão sozinho, a responsabilidade é sua e acaba que maltrata um pouco. Se você não souber dosar o nível de energia que você põe, acaba maltratando um pouco a sua saúde, né? Sim. Tanto física quanto emocional. Então eu sempre olhava para isso também com cuidado, de que, poxa, eu estou aqui agora, eu estou me beneficiando de uma posição bacana, eu tenho um salário legal, eu tenho responsabilidade, mas eu também tenho saúde, eu tenho família, eu quero muito poder fazer as coisas que me dão prazer também, antes que eu envelheça demais e não consiga fazer mais nada a não ser me aposentar, né? E você acha que isso foi um gatilho para que você deixasse o ramo farmacêutico e junto com sua família fosse realmente para o ramo musical? Então, é interessante essa pergunta, sabe, André? Porque muitas vezes a gente para conversar sobre isso, até com outras pessoas, todo mundo me pergunta, né? Poxa, eu tinha um cargo legal, tinha uma posição bacana, eu estava lá ganhando dinheiro, viajando para lá e para cá, tomando decisão importante, né? Mas eu também estava, como tudo na vida, né? Depois até a gente pode falar um pouco mais sobre isso. A minha formação é em psicologia. Eu primeiro fui trabalhar e ao longo do trabalho eu fui estudar psicologia, fiz psico, depois fiz um MBA, fiz uma pós em marketing, porque eram as coisas com as quais eu estava envolvido, né? E eu também olhava e pensava assim, poxa, mas eu estou aqui me dando bem e tal, mas eu também conversava com os meus amigos daqui de Jundiaí, né? Eu estava lá na Bélgica, às vezes, trocava uma mensagem com o pessoal, e eles estavam jogando tênis na quarta-feira de manhã, né? Ou fazendo um churrasquinho na quinta-noite. E eu chegava aqui na sexta-noite, às vezes, sábado de manhã, e corria para jogar tênis. E eu adoro jogar tênis também. É outra coisa que eu também me faz super bem, é super terapêutico. E eu sofria muito porque eu não tinha condicionamento físico, eu estava cansado, estava esgotado, corria para o tênis como se eu fosse um atleta e me machucava. E tive muito problema de dor lombar, de hérnia de disco e tudo mais. E fui ficando frustrado com aquilo, né? Então eu falava, poxa, será que é isso mesmo? Será que é ganhar dinheiro, acumular e não ter saúde para desfrutar do que você acumulou? Né? Então essa tomada de consciência também, ela é importante, acho que para qualquer nível, não só para quem vai chegar a ser CEO, mas para qualquer um que está ralando, trabalhando 12 horas por dia, como era o meu caso, mas que tem lá a família, né? Tem amigos, tem a sua própria saúde, para cuidar, né? Porque afinal de Nessa contas, época você viajava muito. viajava muito. Eu viajava, tipo, para a Bélgica, eu viajava uma vez por mês, 12 horas de voo, não sei o quê, preparação de 2 dias antes, chegava lá participar de reuniões importantes, tomada de decisão e tudo mais.
Então era tudo bem desgastante do ponto de vista físico e emocional, porque tem uma responsabilidade. Mas, claro, como tudo na vida, toda escolha implica numa renúncia, né? Sim. Você escolheu, eu escolhi, Deus me permitiu, claro, chegar onde eu cheguei, mas eu também estava deixando de ter outras coisas que eu valorizava, né? Que era estar perto da minha família, que era cuidar mais da minha saúde, que era poder desfrutar mais do convívio dos amigos, e estar mais próximo daquilo que estava acontecendo aqui na minha origem, né? Sim. Na minha origem, em Jundiaí, meu filho, minha esposa, minha mãe, meus amigos, né? Então era isso, era desgastante, tinha o seu, claro, o seu contraponto, que era, pô, legal, você está ganhando dinheiro, você está produzindo, você está sendo reconhecido, né? Então eu sempre tive na cabeça que eu queria um dia poder fazer uma outra coisa que me aliviasse um pouco essa carga, né, pesada, que era administrar um negócio grande, tomar decisões importantes, né? Então eu sempre tive isso em mente, eu tinha um plano, eu falava com muitas pessoas com quem eu conversava, que eu tinha um plano de querer, não era nem parar nem me aposentar, mas era mudar de atividade ali pelos 50, 55 anos de idade. E acabei conseguindo fazer isso com 58, né? Quando aí veio o projeto do estúdio, né? E você como CEO, né, você já tem isso na veia, né, do empreendedorismo. Sim. Então você não simplesmente foi lá e de repente pegou alguns artistas e começou a investir neles. Não, você resolveu fazer um estúdio junto com a sua família, né, principalmente com o seu filho, que atua hoje na edição e na captação ali dos artistas em estúdio, né? Sim. Como que foi essa transição? Quando você falou para eles, ó, quero parar na indústria farmacêutica e quero investir na música. O que você acha, filhão? Como foi isso? Então, acho que nem sei se a gente teve essa conversa, sabe? Porque foi meio que em paralelo, né? Eu estava trabalhando e tal, fazendo outras coisas. O Rafael sempre foi músico desde adolescente, né? Desde muito novo, sempre estava envolvido com música, estudando como músico, guitarrista e tal. E ele com 14, 15, 16 anos também já gostava de gravar, né? Estava experimentando gravar algumas coisas em casa, experimentando como muita gente fez aí nos anos 90 e tal. Experimentar um gravadorzinho, experimentar um amplificador diferente, não sei o quê, dentro de casa e tentar, a partir disso, produzir alguma coisa, né? E a minha esposa sempre foi cantora. Ela, desde também nova, ela vem de uma família que o pai era cantor, de moda de viola, como se diz, né? Ela é daqui do sul de Minas. Então, a Ana também sempre cantando. Houve um tempo em que eu cantei com ela, durante um período, quando eu era mais novo, eu era vendedor, tinha mais tempo e tal. Eu ia levar ela para ensaiar e ficava lá e não sei o quê, observando o ensaio. Aí um dia alguém falou assim, você sabe cantar tal música? Aí eu falei, eu acho que eu sei essa aí sim e tal. Fui lá, cantei um pedacinho, o cara, nossa, mas parece que você canta bem. Aí a gente cantou junto uns 5 anos também. Esse é um outro capítulo que meio que correu em paralelo, né? Então tinha uma atividade do Rafael, adolescente, como músico, já experimentando gravar alguma coisa, a Ana cantando, eu cantei um período com ela também, festa, evento, cantar na noite, não sei o quê, né? Carregando caixa e montando palco e aquela coisa toda. E aí a vida me levou um pouco para essa atividade corporativa de mais responsabilidade, não sei o quê. Eu ficava durante a semana em São Paulo, não voltava para casa, viajava muito, porque já não conciliava mais, né? Então foi meio que natural, eu investi mais nessa carreira corporativa enquanto eles estavam por aqui. E o Rafael tinha um estúdio, também como todo mundo começa... Home studio ou não? Começou com home studio, aí ele alugou um estúdio com uns amigos e tinha uma produtora que era um hubzinho também de áudio e vídeo e fotografia, um pouco parecido com o Green. Ah, que legal. Eles tinham uma produtora chamada Safari, que eram 3 amigos também, que inclusive eles estão aí nos negócios de áudio e vídeo também, né? O Nazi, que é o fotógrafo dos sertanejos aí, está trabalhando com muita gente. O Cabelo, que trabalha como videomaker e tem a sua produtora também. O Rafael, que fazia a produção de áudio, né, e música. O Tuto, que foi embora para o Reino Unido, que está lá cantando, produzindo também. E eles tinham um hubzinho ali que eles alugavam uma casa e trabalhavam juntos. Áudio, vídeo, fotografia, né?
E aí eu comecei a pensar, puxa, o que eu quero fazer também quando eu mudar de atividade profissional, né? E podia ser qualquer coisa, a gente podia ter um E café. nessa época você não entendia nada de estúdio. Não entendia nada. Eu gostava de música só, né? Achava legal, curtia, participava, mas eu não entendia nada, né? As conversas sobre produção musical, eu participava como ouvinte, né? E querendo só entender que se canta bem, se não canta bem, se eu conheço o estilo, não conheço, né? Então tem uma história aí de que o Rafa estava já investindo no estúdio, depois de sair do home studio para um estúdio improvisado, né? Que eles montaram também com recursos próprios, né? Aquela acústica improvisada, aquela porta de açougue, né? Que você já deve ter visto em algum lugar aí. Mas produziram coisas legais. E eu já tinha aquilo na cabeça. Puxa, o que eu vou fazer quando eu der uma desacelerada, né? Poderia ser sei lá, uma franquia da Casa do Pão de Queijo, poderia ser um café, um restaurante, não sei. Uma loja de instrumento musical, poderia ser qualquer coisa, né? Mas aí o meu pensamento foi, poxa, o Rafael já trabalha com estúdio. A gente quer trabalhar, eu gostaria de trabalhar com eles em algum momento, com o meu filho e com a minha mulher. E também me reaproximar da música, né? E por que não construir um estúdio? Pagava aluguel do estúdio, né? Pagava aluguel, tudo meio improvisado. Falei, poxa, vamos construir um estúdio. Enquanto eu estou trabalhando aqui, a gente vai pegar uma grana e vai pôr nesse estúdio, né? A gente tinha um terreninho ali no Vianello, e aí chamamos um engenheiro de áudio, de acústica, um arquiteto e falamos, vamos fazer um estúdio. Eu particularmente não tinha muita noção de onde eu estava entrando, né? Exato. Do quão complexo e grande é esse negócio, né? Acho que vale a pena explorar também, né? Com certeza, vamos falar um pouquinho disso daí. A galera de casa que não conhece muito esse ramo de estúdio, né, estúdio musical, a turma acha que tem no cômodo, colocando aquelas cascas de ovo na parede e um microfone já resolve, mas um estúdio profissional não é bem por aí, né? O negócio não. É muito diferente, André. Eu também tinha essa percepção de que, poxa, põe lá sei lá, umas caixas de ovo, lá umas espumas e tá resolvido, né? Mas quando você mergulha e quer fazer a coisa do jeito certo, né? Porque eu tinha essa vivência profissional do ambiente corporativo, né? Eu já tinha visto o estúdio do meu filho, que era uma coisa improvisada. Sim. Uma casa improvisada, que eles trataram acusticamente e que funcionava. Mas tinha suas limitações, né? Então, a minha cabeça de empreendedor corporativo sempre foi, poxa, se vamos fazer bem feito, né? E o que é fazer bem feito? Então, vamos chamar o profissional que entenda desse negócio, ele vai desenhar para a gente o que precisa e a gente vai construir do zero, né? E, claro, é um projeto complexo. A gente, quando decidiu construir o estúdio do zero, a gente não sabia que ia levar 3 anos construindo o estúdio, né? Para fazer realmente como tem que ser feito, né? Box in box, conceito, né, de box in box, você constrói as paredes isoladas, depois você constrói outra parede por dentro do prédio, piso flutuante. Ou seja, a própria parede não é simplesmente o bloco, né, igual uma casa normal. Não. A própria parede ela já tem que ser acústica, tem que ter a parede isolada, né, para isolar o acústico do ambiente, né? Exato. E ali a gente tinha um desafio que era, nós temos hoje, ainda temos, vizinhos dos dois lados, né? Nas paredes. E o terreno nem é tão grande assim, ele é mais estreito, comprido. Então eu não tinha o vizinho do fundo, portanto eu tinha ali mais liberdade, mas nas laterais a gente tem vizinhos, pessoas que moram lá, né? Hoje é mais comercial, mas era bem residencial ali, né? Então o processo de construção ele implica em dizer, bom, como é que eu faço para construir o meu prédio encostado na casa do vizinho, sem eu jogar som para o vizinho, sem o vizinho jogar som para mim quando eu estou gravando, né? Então é complexo, porque você tem que chegar com isopor que isola a primeira parede, bloco de concreto preenchido com areia, um vão entre a primeira e a segunda parede preenchido com lã de rocha. Essa segunda parede também é de bloco de concreto preenchido com areia, só que ele é um bloco mais poroso. Aí você fala, bom, então é isso, beleza, vamos fazer. Só que a hora que você termina a alvenaria, você tem que fazer o tratamento acústico, né? Porque não são as paredes que vão resolver sozinhas, Sim. né? Elas estão ali para evitar que o som vaze para fora e que tenha contaminação do áudio, do ruído
de fora para dentro. Sim. Né? E o que a gente não quer, nem de fora para dentro, nem de direito para fora. Então, você terminou o prédio de concreto, aí você fala, bom, beleza, está pronto. Não está pronto. O engenheiro de acústica desenhou todas as peças da acústica para tratar acusticamente o estúdio. Né? Uma coisa legal que você tocou no assunto é que você vai no estúdio, lá no Sensorial Lab, e o salão principal tem várias peças de madeira que, para quem está olhando, acha que é alguma coisa decorativa, mas na verdade não. Cada peça de madeira daquela lá, ela foi projetada exclusivamente para caber naquele espaço dela e para projetar um som de volta, né? Exatamente, é essa a complexidade, André. E aí, claro, tem muita tecnologia hoje em dia que facilita esse processo para um home studio, para uma sala menor, mas a gente sabia que a gente queria construir um estúdio que funcionasse bem acusticamente. Né? Que fosse uma referência. Que fosse uma referência. Na época, a gente fez uma pesquisa na região, num raio de 60 quilômetros, né? Campinas, São Paulo, Sorocaba, aqui para o lado de Bragança, Itatiba e tal. A gente queria ser uma referência, né? E, ao mesmo tempo, por conta dessa visão de negócios que eu sempre tive, a gente também pensou, puxa vida, vamos construir um negócio grande, e se não encher? Como é que a gente paga essa despesa? Então, você que conhece bem o estúdio, e aí eu convido todo mundo a conhecer o estúdio também, a gente pensou num modelo de negócios que fosse pequeno, médio e grande, né? Então, é um tipo sobrado, onde você tem uma sala grande, como você falou, que a sala maior, é o estúdio maior, é uma sala de audição. Ela foi construída para funcionar como uma sala de audição, né? Palco fixo, a acústica toda desenhada para aquela sala, um sistema de PA para aquela sala. E o andar superior tem salas menores, né? Tem um booth, né? Uma cabine. Então eu tenho uma cabine, um estúdio médio e maior. Então eu tenho, na verdade, 4 salas, né? Então se alguém disser, poxa, mas como é que você mantém esse estúdio ativo com uma sala grande que cabe 40 pessoas? Você faz gravação de orquestra, gravação de banda ao vivo. Então não é o tempo todo, né? A gente tem realmente muita demanda de alguém que chega lá e fala, olha, eu queria gravar uma voz. Queria gravar uma voz bem feita, bem gravada, né? E aí, claro, a gente consegue atender por um custo legal, porque vai ser uma cabine que vai estar ativada, vamos chamar assim, né? E um produto acessível. Mas ao mesmo tempo, se alguém fala assim, poxa, mas eu queria gravar minha banda ao vivo, todo mundo tocando e quero fazer um videoclipe. Beleza, dá para fazer. A gente tem a sala maior, que é a sala de audição, que cabe até 40 pessoas sentadas, ela está conectada com a técnica de gravação multipista. Então o estúdio acabou ficando um estúdio funcional, ele, do ponto de vista acústico, ele funciona bem, né? Porque a acústica foi desenhada para aquilo, e aí méritos para o Ricardo De Marino, para quem se interessar depois, quiser dar uma olhada no currículo do Ricardo, foi ele que desenhou a acústica do nosso estúdio, desenhou o estúdio todo e desenhou as peças acústicas e afinou a sala, né? Tem essa história também de afinar a sala, né? Que você desenha tudo, trata, aí a hora que toca você tem que fazer pequenos ajustes, né? Sim. Então é isso, a gente consegue atender uma demanda grande, como uma gravação de banda ao vivo, um DVD, um videoclipe e tudo mais, como a gente consegue gravar uma voz sozinho, ou um violino, ou até, de repente, descer para a sala maior e gravar só uma bateria numa sala grande, pegar a referência dessa sala, que é um negócio bacana também. Legal. E uma coisa também, que eu também gostaria de perguntar para você é o seguinte, você falou da construção do estúdio, que demorou 3 anos e que não foi um processo fácil, já que cada processo demandava algo, às vezes, que você nem tinha conhecimento, que você foi conhecendo no processo. E que cada coisa tem um custo, e geralmente é um custo bem elevado nesse segmento. E nós aqui do audiovisual, nós sabemos muito bem das limitações que nós temos aqui no Brasil, referente a equipamentos do audiovisual, que são muito caros para a gente, sim, altamente taxados, né? São muito caros. Então a gente tem esse processo também de investimento, às vezes até a longo prazo, para construir uma gama de equipamentos para conseguir trabalhar e dentro do audiovisual. Agora, na parte de áudio, de estúdio, não é diferente. Não. Acredito que também tem essa outra parte que tem que ser mencionada, né? Sim. Que tem muito investimento da parte de equipamentos técnicos
do áudio também. Sim, é exatamente isso, André. É muito parecido com o vídeo, né? A tecnologia também avança, tem muita coisa acontecendo. E a gente sabia que a gente ia ter que investir nisso, claro, construiu a alvenaria, tratou acusticamente, aí você fala, beleza, vamos trabalhar? Cadê o equipamento, né? O meu filho Rafael já tinha alguma coisa no estúdio menor, que ele conseguia trabalhar, mas a gente também sabia que a gente queria ser competitivo em termos de produções de alto nível, Sim. né? E aí uma coisa puxa a outra também, porque felizmente, e aí, claro, a gente sempre fala isso, né? Que a gente dá o passo conforme o tamanho da perna, né? Naquele momento a gente podia investir um pouco mais, porque eu estava trabalhando, tinha recursos para E isso. ainda estava trabalhando. Eu ainda estava trabalhando. Tinha largado. Isso. Então foi uma transição onde eu tinha uma remuneração legal e eu pude investir na construção de um estúdio diferenciado. Algumas coisas a gente trouxe do estúdio que o Rafael já tinha, mas a gente sabia que a gente precisava de uma console poderosa, de um computador poderoso, microfones e instrumentos e equipamentos e daí vai. E aí também tem essas coisas que quando você quer muito e vai atrás, o universo conspira a seu favor também, né? Sim, com certeza. Acho que a gente acredita nisso. Nós, pelo menos na nossa família, a gente acredita muito num conceito de que o mundo é próspero e é farto, né? Tem para todo mundo, a gente acha, né? Então vamos atrás que aquilo que for nosso vai vir para nós, né? Sim. E aí a gente conversando com algumas pessoas que a gente já conhecia, a gente conversou, meu filho conversou principalmente com o representante da fabricante das consoles SSL, que são uma referência no mundo, né? O mundo opera ou com nível ou com SSL, né? No ambiente de gravação de estúdio. E ele falou, olha, tem um negócio aqui para propor para vocês, eu sei que vocês estão construindo, porque demorou, né? 3 anos construindo. Eu sei que vocês estão construindo, em algum momento vocês vão ter que comprar uma console. E tem uma pessoa para quem eu vendi uma console, e aí vai um abraço pro Conrado Rutter, que é o representante da SSL. Ele falou, olha, tem uma console para quem a gente vendeu, o cliente nosso montou um estúdio e por razões pessoais ele fechou o estúdio. Ele desistiu de fazer o estúdio, ele trabalhou pouco e aí por questões de família e tudo mais ele parou de trabalhar. E ele está com o estúdio fechado e ele vai vender tudo. Então também era uma oportunidade que era assim, era uma console de super qualidade, já estava nacionalizada, né? Semi-nova, porque tinha trabalhado mais ou menos 1 ano ali, e era uma oportunidade da gente comprar tudo, né? E aí fizemos uma visita, avaliamos e tudo mais, e era assim, era um estúdio montado do jeito que a gente queria montar aqui, né, em termos de equipamento, e o cara falou, olha, eu estou vendendo tudo, o que vocês quiserem comprar, me fala, faz uma lista que eu ponho o preço. E a gente conseguiu fazer, né, um negócio para pagar em 5 vezes e não sei o quê. E trouxemos o equipamento para cá. Né, a console principal que está na técnica do estúdio, os Pet Bay, a mesa da sala de ensaio. Então acabou que aconteceu uma coincidência, né, que nos favoreceu. Uhum. Né? E em paralelo a gente estava ali ainda finalizando o estúdio, mandando fazer porta acústica, finalizando as peças acústicas de madeira. Depois veio uma oportunidade para comprar um microfone diferenciado, depois mais um outro. Tem alguém que está se desfazendo, tem alguém que importou, mas não vai usar. E aí vai, e aí vem um amigo e fala, olha, vocês não querem comprar uma bateria DW série Collectors, que nunca saiu de dentro da sala do cara? Falei, vamos lá, vamos ver quanto custa, né? E assim foi. Acabou que a gente conseguiu comprar os equipamentos, depois veio a oportunidade para comprar alguns microfones bons e depois mais algumas oportunidades também para comprar as baterias. A gente tem 3 baterias completas, uma Gretsch, uma DW e uma Tama. Então coisas assim que a gente acha que porque a gente também estava pondo muita energia naquilo, as coisas meio que foram se consolidando, né? Então hoje o estúdio, de novo, ele
está muito bem desenhado, a acústica dele funciona muito bem, os instrumentos e equipamentos, amplificadores periféricos, né, que a gente chama, todos funcionam bem e a gente tem realmente condições de entregar alguma coisa legal, tanto grande quanto menor, né? E a gente sempre se preocupa em entregar tudo muito de altíssima qualidade, né? Independente de quem seja. E você, investidor, que gostaria de investir em um podcast? Bom, fique sabendo que nós estamos disponíveis para receber a sua empresa, o seu negócio, a sua marca, para conseguir aqui reproduzir o nosso podcast e falar um pouco do seu negócio, e assim nós podemos trabalhar juntos. Nós precisamos de apoiadores para continuar conseguindo custear toda essa estrutura, o estúdio, os profissionais, e conseguir entregar um conteúdo de qualidade para você. Então, se você for um empresário e gostaria de apoiar um podcast, apoie o Greencast Studio. Explica um pouco pra gente, qual é a maior diferença, você como viveu na indústria farmacêutica e agora está vivendo na indústria musical, qual é a maior diferença de uma carreira, né, feita no ramo farmacêutico para agora uma carreira sendo desenvolvida no ramo musical, principalmente pela parte financeira? Sim. Você acha que tem algum grande impacto? Você acha que o mercado musical ainda é próspero? O que você acha? Então, André, eu até nem defino como mercado musical, sabe? Eu acho que o nosso negócio no estúdio, ele é um negócio do meio artístico e talvez do entretenimento, sabe? Porque da forma como a gente construiu o modelo de negócios, nós conseguimos, né, fazer tanto gravações tradicionais, né? Alguém que quer gravar um instrumento, uma banda, uma voz, ou seja lá o que for, alguém que quer uma produção do zero, que eu tenho uma ideia, eu tenho uma letra e quero que você produza para mim a música, eu não tenho nada, você monta para mim a banda. A gente consegue vender ensaios pequenos e ensaios grandes. A gente tem recebido ensaios até bem assim, grandes mesmo, por conta daquilo que a gente consegue oferecer, né? Uma sala grande, confortável, fone de ouvido para todo mundo, né? Monitores para todos os músicos, bons microfones, boa acústica, luz e áudio controlados, né? Você tem uma sala controlada. Então a gente tem conseguido receber artistas até que retornam com frequência, né? Por perceberem que a gente consegue atender bem. Então eu tenho tanto a produção grande, pequena e média, né? E aí você já fez muita coisa lá com a gente, tem alguém que quer fazer um videoclipe, tem um videoclipe menor de um artista independente, tem um videoclipe maior de um artista patrocinado, como a gente já teve algumas vezes o videoclipe produzido pela Universal, por exemplo, que a gente acomodou, Altair Alexandre, Zé Henrique Gabriel, Hugo Henrique, os ensaios do Felipe Rodrigo, muita coisa assim. Falar das apresentações ao vivo, né? Isso, então. E a gente também tem essa pegada a sala foi pensada para isso, né? Como uma sala de audição. Então a gente fez mais agora, um pouco menos. Vamos retomar as live sessions, né? Que são apresentações ao vivo, intimistas, e que podem ser tanto promovidas por nós quanto contratadas por alguém. Durante a pandemia a gente fez muita live também, que muita gente fez. Tivemos a felicidade de fazer uma live gigante, que foi a live do Péricles, que você deve ter visto lá no nosso Instagram, que para nós foi um turning point, né? Foi um ponto de virada para nós, porque realmente foi um negócio muito grande. Uhum. Nossa, que legal. Eu acho que você falou assim, desse tema da live, né? Das lives na pandemia. Eu acho que praticamente o meu negócio no audiovisual ele começou aí também. Uhum. Comecei a fazer lives. Antigamente eu não mexia mais com a questão de áudio, por já ser músico, né? E então eu gravava, tinha um home studio, gravava coisas particulares ali, alguns amigos instrumentistas também, mas quando veio a pandemia tudo fechou. A gente começou a fazer live, comecei a aprender mais desse ramo, desse segmento. E aí eu vi uma oportunidade no meio da pandemia e consegui abrir uma produtora. Então a pandemia para muitos foram bem complicados, mas para outros também foi um mar de descobertas aí. Sim, sim. Para nós foi
Eu acho que foi um tema de sobrevivência, eu acho, tanto físico quanto emocional, porque, claro, todos nós estávamos pressionados naquele momento, todo mundo com medo de morrer, todos nós em casa tivemos Covid, e a gente passou realmente um medo muito grande nesse momento, como muitos de nós passamos e não podia mais reunir pessoas numa sala fechada. Mas, claro, naquele momento a gente aprendeu também, né? Houve um momento que não podia mesmo estar numa sala como essa aqui, e houve um momento que a gente começou a abrir um pouco mais, com cuidado e tudo mais, né? E a gente aprendeu muito também. A gente foi aprender a fazer streaming, transmissões ao vivo, ou gravadas ou não, a tal da live que era gravada, que não era ao vivo, né? Depois ficava com cara de ao vivo. A gente foi aprender a como cuidar do ambiente onde você tem várias pessoas fechadas por 6, 8, 10 horas, né? Que tinha aquele medo de, puxa, o ar está contaminado, não sei o quê. E aí, claro, a minha vivência da área da saúde e a minha vivência como gestor de um negócio grande, também nesse momento ajudou muito, porque a gente queria fazer tudo muito correto, né? Muito correto. Para você ter ideia, na época eu comprei até um medidor de gás carbônico, né? Para saber se o ar dentro do estúdio estava saturado ou não, né? Depois começamos a usar o ozônio, depois que esvaziava a sala, e usamos até hoje para esterilizar a sala, né? Limpeza preventiva do aparelho de ar-condicionado, controlar o tempo que ficava fechada a sala, não podia passar de 2 horas, né? Sim. Então, muita coisa ali a gente também incorporou e passou para o cliente essa sensação de que, poxa, esses caras fazem a coisa certa, né? Sim, é possível fazer. E o ambiente da música, o ambiente do entretenimento, o ambiente artístico, tem muita informalidade também, você sabe disso, né? E aí entra também, de novo, algum desafio para mim, né? Como Domar isso. alguém que veio querendo muito, né? Uma relação formal, com contrato, com tudo descrito, com tudo formalizado, para um ambiente onde as pessoas estão acostumadas a dizer, olha, vamos gravar lá amanhã? Está aberto amanhã? Que hora que vocês estão lá? Né? E aí quando você define que hora que você quer, qual é a formação, você precisa de fone de ouvido, você vai ter videomaker, sim, não, vai ter convidado, sim, não, você começa a meio que devolver para o cliente, pô, mas peraí, por que esse cara está perguntando tanta coisa? Né? Então, não sei nem se você vive isso no seu negócio, provavelmente você vive também, porque tem muita gente querendo fazer videoclipe e fala, poxa, vamos fazer um videoclipe. Beleza, você pode me dar um preço? Aí você devolve 5 perguntas. Os caras, não, mas eu quero um videoclipe, né? E acho que a gente também acaba ajudando o cliente. Claro que alguns se distanciam, né? É normal, mas você acaba ajudando o cliente que quer fazer do jeito certo também, né? E aí eu percebi isso porque eu tive até que desenvolver um modelo de contrato, né, de ordem de serviço, que é meio uma mistura de ordem de serviço com contrato e briefing, né? Porque a gente fala ao cliente, olha, eu quero fazer um videoclipe. Beleza, vamos lá. Você pode conversar um pouco? Me explica o que você quer, né? É banda, qual é a formação da banda e tudo mais. Aí, quando eu devolvo pro cliente, eu devolvo o briefing que ele me passou. Que é um costume de agência de publicidade. Não sei se o quanto você se envolveu com isso, ou quanto as pessoas que assistem conhecem. Toda agência de publicidade tem o costume de pegar um briefing do cliente e dizer, beleza, eu vou trabalhar no seu briefing e vou te devolver uma proposta, né? Sim. E eu faço isso. E eu escrevo o briefing. De acordo com aquilo que a gente conversou, olha, é isso, você vai fazer um evento no dia tal, que começa a tal hora, termina a tal hora, tem tantas pessoas. Né? E aí eu vou te oferecer esses equipamentos, essa infraestrutura, esse serviço, e o custo é esse, né? Esse ramo artístico tem muitas vertentes, né? É possível fazer uma única coisa de vários modos diferentes. Então é legal que ambas as partes estejam alinhadas na mesma conversa, né? E acaba, de certa forma, claro, diferenciando o que a gente faz, porque é claro que a gente adora receber um ensaio de pessoas que a gente conhece, que fazem um som legal e a gente curte. A gente adora ver as pessoas se realizando lá dentro, né? Ligando um amplificador de guitarra mais alto do que o normal, né? O baterista soltando a energia lá, porque sabe que está num ambiente controlado, né? Mas a gente também gosta de diferenciar esse ensaio
daquela gravação que requer mais cuidado, mais atenção, que não pode escapar alguma coisa errada, porque vai perder qualidade e acabar prejudicando o desejo do cliente de realizar alguma coisa, né? Então a gente está sempre ali também lidando com essa informalidade e até onde eu vou, até onde eu quero ir com a formalidade, né? Sim. E nessa experiência que você teve com o estúdio, teve algum contratempo que você olhou e falou, putz, deveria ter feito de outra forma porque isso me custou caro? Uhum. Tem alguma coisa desse tipo que você poderia dar de exemplo e para as pessoas que estão, de repente, sendo inserido nesse ramo, evitarem? Eu acho que tem muitas, André. Tem muitas, assim. O nosso aprendizado, né? E aí, claro, a gente pode ajudar as pessoas que têm esse desejo também de empreender, né? Empreender seja no áudio, no vídeo, na música, no teatro, na poesia, seja lá o que for. A gente aprendeu muito com esse processo, porque é claro que a gente viveu na pele, né? Esse processo de construir um estúdio, equipar um estúdio e pôr o estúdio para funcionar como um modelo de negócios, né? Claro que a gente aprende muito, mas a gente está muito feliz com o que a gente tem hoje. Então, acho que a premissa é essa. Nossa recomendação, tem várias coisas que a gente aprendeu ali, né? Principal delas, talvez, assim. Quanto maior o projeto, não precisa ser muito esperto para perceber que você precisa de mais dinheiro, né? Se você constrói uma sala, como a gente construiu, muito grande, uma sala com pé direito de 6 metros, com palco fixo, né? O custo para tratar essa sala é um custo de uma sala de audição, né? Você vai fazer um negócio, você tem pouco recurso, começa pequeno, né? Começa menor, não deixa de empreender, mas começa menor e vai escalando, né? Claro que a gente tinha essa vivência de ter tido lá, o meu filho tinha um estúdio menor, não sei o quê, e a gente decidiu construir um estúdio grande para acomodar projetos que fossem grandes, mas tivessem a possibilidade de trazer recursos no dia a dia, porque pequeno, médio e grande. Então, primeira, quer empreender, começa pequeno e dá o passo de acordo com o tamanho da perna, né? Porque quanto maior o projeto, mais dinheiro você vai gastar para equipar esse projeto, né? Mas não deixe de empreender, eu acho que essa é a mensagem principal. Outra coisa que aperta muito o negócio informal, o negócio de entretenimento, música e meio artístico é fluxo de caixa. Pouca gente fala sobre isso, mas é a grana que entra, a grana que sai. Sim. E é o que mais aperta, porque muitos clientes às vezes fecham um negócio e falam, tá bom, eu vou te pagar no cartão de crédito. Tá bom, mas tem uma taxa, tem um imposto. Eu quero nota fiscal. Tem imposto, claro, tem imposto. Você divide para mim, né? Você me dá um desconto. Tudo bem, a gente quer viabilizar o projeto de todo mundo. A gente está aqui para isso. Mas tenha isso em mente de que o fluxo de caixa ele é implacável, né? A conta no fim do mês, seja da internet, do aluguel, da conta de luz, ou seja lá o que for, ela está lá. Então, comece pequeno, mantenha os custos fixos muito controlados e os menores possíveis, né? A gente aprendeu isso vivendo na prática também. A gente subcontratava muita coisa no início, porque a gente achava que tinha que entregar o máximo no menor tempo possível, e acabava que o custo era sempre maior e nem sempre o resultado final se justificava. Então a gente começou a cortar. Hoje, essencialmente, o negócio funciona comigo, com meu filho e com a minha esposa, né? Tem um negócio de um cliente que quer gravar um videoclipe. Eu não tenho um videomaker fixo, né? Eu ofereço o serviço de acordo com a necessidade do cliente e com o orçamento do cliente. Mas eu sei que muitos estúdios têm um videomaker fixo, né? Sim. Ou tem lá alguém que está lá para enrolar cabo, né? Tem um hold. Nós não temos, né? A gente paga uma faxineira uma vez cada 2 semanas. Então, eu, meu filho, minha mulher, a gente limpa banheiro, depois que os clientes vão embora, a gente limpa a sala, enrola cabo, limpa banheiro, tira o lixo, né? Você olha pro estúdio e fala, pô, um estúdio lindo desse, uma mesa de SSL que custa milhares de dólares, né? Se a gente puser mais pessoas lá dentro, a gente tem a pressão
de manter o estúdio cheio o tempo todo. E o dia que ele não encher, eu não consigo pagar essas pessoas, né? Então esse é um aprendizado. Mantenha o seu custo fixo o mais baixo que você puder, né? Luz, água, internet, o contador que você tem que pagar mesmo, né? E subcontrata à medida em que você possa subcontratar, né? Então ele vira um custo variável, né? Alguém quer uma iluminação, eu subcontrato. Alguém quer um videomaker, eu subcontrato. E aí você consegue manter o negócio viável à medida que você possa pagar. Sim, eu entendo. Eu acho que a gente não é diferente daqui, não. A gente sempre tenta fazer dessa forma também. Aí vira realmente uma questão ali de você conversar bem com os seus familiares, no seu caso, com seu filho, com sua esposa, e realmente todo mundo somar junto num objetivo final, né? E qual que é a visão de futuro hoje, ao ponto de vista do Francisco, em relação ao estúdio? E que você está planejando para o estúdio Sensorial Lab daqui 5 ou 10 anos? Legal, André. Essa é uma reflexão que a gente sempre faz, né? Porque, afinal, a gente construiu um modelo de negócios, né? Que é um modelo, vamos chamar de analógico, né? É um modelo físico, né? O quanto ele é escalável, né? Para quem gosta de negócios e empreendedorismo, todo mundo diz que você tem um negócio bom à medida em que ele possa ser escalado, né? Ele possa se multiplicar. O estúdio não pode se multiplicar porque ele é físico, ele está ali, ele tem uma limitação. E o negócio de entretenimento, música, produção, artes, ele também está passando por uma mudança, né? Você tem cada vez mais as facilidades do mundo digital, né? Então a gente tem que conseguir oferecer alguma coisa para o artista que ele não consiga fazer no home studio dele, né? Porque muito artista consegue fazer coisas bacanas, bem feitas, né? Por conta própria e com estruturas menores, mais baratas e tudo mais. Então a gente acha que a coisa vai conviver, né? Nós como negócio, como empresa, a gente acredita que a gente vai conviver com essa presença do digital. A gente tem que estar preparado para isso, mas a gente não vai abrir mão de nos manter como ponto de encontro físico. A gente imagina e entende que quanto mais digital você tiver acontecendo, né? Mais streaming, mais música tocando, mais vídeo sendo reproduzido no celular, ou seja lá onde for, haverá um momento em que as pessoas vão precisar se encontrar, né? E o músico precisa sentir a energia do outro músico, e o músico precisa sentir a energia do público, de quem realmente aprecia, aplaude e para conversar. Poxa, me explica como é que você fez tal coisa. Sim. A arte precisa disso, né? Sim, não dá para fazer só tudo digital. Isso, e a gente acredita nisso. O nosso propósito sempre foi ser um ponto de encontro. Tanto é que se chama Sensorial Lab, né? É um laboratório sensorial, né? E a nossa assinatura sempre foi ouça, toque e sinta, né? Porque a gente acha que não é só música, né? É o encontro, é a arte, é a poesia, é um bate-papo, é um workshop, é uma apresentação intimista de um artista que senta lá no meio da sala de audição e toca para os seus convidados, né? Então a gente acredita muito nisso, né? A gente tem, claro, que continuar trabalhando para que isso aconteça, mas a gente acredita que nós queremos ser esse ponto de encontro. É muito legal o que eu percebi nessa conversa, é que a gente começou falando do mundo corporativo e da sua expertise, do seu crescimento em si como pessoal, né? Até ter uma posição almejável dentro de uma indústria, né? E aí depois a gente começou a falar do estúdio, de um sonho que virou estúdio, que virou também um projeto familiar. Sim. E a gente terminou falando da questão artística, da questão sensorial, que isso é muito legal. Sendo que no corporativo, muitas vezes essa questão sensorial artística, ela é inexistente. Sim. Como que é para você isso, sabe, vir da indústria
onde essa questão é nula e começar a interagir com arte, não vou falar do dia para o outro, mas sim de uma carreira para outra, né? Começar a vivenciar isso todos os dias. Sim. Como que foi? Então, é legal isso, sabe, André? Porque o meu nível de satisfação é muito grande, né? Porque, só para tentar colocar dentro da sua pergunta, né? Primeiro assim, eu olhando para a minha história, eu sempre fui apaixonado por música e artes, né? Sempre fui muito curioso. Houve um período na vida que eu fui estudar flauta, depois eu queria aprender a tocar percussão, depois eu lia tudo que eu podia de música, dos artistas e tal, comprava disco e queria aprender, eu queria viver isso, porque eu achava muito legal. E fui, ao mesmo tempo, caminhando dentro do mundo corporativo, onde essas coisas são mais limitadas, mais restritas. E ainda mais no ambiente farmacêutico, né? Ambiente da saúde, onde tudo é muito certinho, né? Claro, você não pode brincar com saúde, com questões de bem-estar das pessoas, né? Portanto, a indústria farmacêutica, assim como a financeira, os bancos e tudo mais, eles são sempre muito restritos, né? Em termos de, você falou, olha, essa questão artística, poética, talvez, ela tem muito pouco espaço no ambiente corporativo, especialmente no farmacêutico, né? Algumas empresas hoje em dia têm mais liberdade. E eu vejo que a minha trajetória sempre foi tentar plantar essas coisas por onde eu passei, né? Eu nunca fui aquele cara, o gestor linha dura, que só queria resultado. Eu sempre me mostrei vulnerável como qualquer pessoa, né? Nunca escondi a minha origem, nunca deixei de mostrar que eu gostava de música e arte, e sempre tentei levar para dentro das equipes onde eu estive, né? E onde eu tive responsabilidade, um pouco mais dessa vivência, um pouco mais leve, né? Só que, ao mesmo tempo, eu conseguia levar para as pessoas que trabalhavam comigo, mas os meus chefes nem sempre entendiam, né? Então era sempre um conflito, porque eu estava aqui tentando ser informal com algumas pessoas e as pessoas para quem eu reportava não entendiam muito bem assim, né? E eu, ao mesmo tempo, olhava para aquilo e falava, caramba, eu acho que eu quero fazer uma coisa mais descontraída, né? E naquela época, me lembro de uma situação em que eu era gerente de produto, de um produto farmacêutico e tal, e eu sonhava trabalhava de gravata, né? Trabalhava numa empresa multinacional, americana, trabalhava de gravata todo dia. E eu via, naquele momento era muito... existiam alguns publicitários famosos, né? Mais ou menos nos anos 2000 ali. Todo mundo não, eu queria ser, né? O Nizam Guanais, eu queria ser o Dua Lipa, o Petit, o Saragossa, né? Tinha a tal da DPZ, que era famosa, né? Por quê? Porque os caras eram criativos, eles citavam filósofos, eles eram entrevistados, eles andavam de all-star e jeans e camiseta branca, né? E era moda. Isso era contestar o cenário naquele momento, isso era ser descolado naquele momento, né? Então eu queria ser publicitário, cara. Eu queria poder trabalhar de all-star, jeans e camiseta branca, né? Isso para mim era um sonho. E aí quando eu comecei a ter um pouco mais de responsabilidade, eu pude implantar isso nas empresas por onde eu passei, eu também adotei a tal da Casual Friday, antes de todo mundo, que depois virou moda, né? Que era você trabalhar de gravata a semana inteira, na sexta-feira você podia ir de tênis e camiseta, né? No começo era só sem gravata, depois era jeans, depois foi flexibilizando. Então eu tentei colocar isso para as pessoas, né? E eu olhava aqui e falava, cara, eu adoraria trabalhar numa agência de publicidade, porque o ambiente é esse, criativo, leve, eu posso brincar com as pessoas, mas eu não perco de perspectiva que eu tenho que produzir, né? Sim. E acho que a vida foi me dando isso também, né? Ela foi me permitindo trazer um pouco dessas duas coisas, né? E aí quando eu olho hoje, né, com esse desejo antigo, né, o fato de eu poder estar empreendendo com o meu dinheiro, o dinheiro da minha família, empreendendo no ramo de artes, né? Música, artes, produção musical, junto da minha família, né? Com mais tempo para mim,
para cuidar da minha saúde, para estar mais disponível para a minha família. Eu tenho a felicidade de ter minha mãe viva, com 84 anos de idade. A minha alegria é levar ela no supermercado, né? Não sei se alguém aqui leva a mãe no supermercado, mas eu levo a minha mãe no supermercado toda quinta-feira de manhã. Isso para mim é uma alegria. Sim. Né? Poder acompanhar a minha esposa que é cantora, quando ela vai se apresentar e eu ajudar ela a montar o palco e passar o som para ela, né? E depois fazer uns videozinhos ali, porque eu me realizo vendo ela se realizar, né? Ou estar lá no estúdio com o Rafael e participar de uma produção grande, responsável também, onde a gente se ajuda, onde eu vejo ele performando como engenheiro de áudio ou como produtor musical, né? Ou ainda ir assistir ele tocar como músico. Ele toca numa banda de rock, aliás. Os fãs aí das Aranhas Amplificadas devem conhecer Rafael Rosa, um dos guitarristas da banda das Aranhas Amplificadas. Então, claro, eu juntar tudo isso numa fase da minha vida que eu tenho saúde, tenho disposição, cara, eu me considero uma pessoa privilegiada, né? Uhum. E aí, alguém que está lá assistindo vai falar, pô, mas tá bem, o cara, ele ganhava bem, ele pôde pôr dinheiro nesse negócio. Mas, de certa forma, eu construí isso, né? Eu poderia estar lá ainda. Eu poderia estar no ambiente corporativo, trabalhando 10, 12 horas por dia, ganhando bem, né? Ia viajar de primeira classe, não sei o quê. Mas eu não ia jantar com a minha família, com a minha esposa todo dia, não ia levar minha mãe no médico, não ia levar a minha mãe no supermercado, não ia ajudar meu filho a fazer uma produção no estúdio, né? Então, acho que assim, recado, né? Para quem quer empreender e está envolvido com artes ou música, ou mesmo quem não está, quem quer montar um mercadinho, quem quer empreender no digital, tenha essa perspectiva, né? Qual é a sua verdade? Qual é o seu limite? O que é que te move, né? Porque se for ganhar dinheiro, tem várias formas de ganhar dinheiro, né? E acho que ganhar dinheiro também chega uma hora que ele deixa a pessoa vazia. Ele compra a liberdade, claro, de você ter conforto e tudo mais, mas depende do quanto você fica refém disso também, né? E poder montar a sua agenda também, sabe, com liberdade, sabendo que você está apertado no fim do mês, não vai dar para gastar mais do que você planejou. Mas, poxa, você fez as coisas que te deram prazer, né? Sim. Então, acho que para mim também essa reflexão fica, sabe? De que, olha, as pessoas às vezes perguntam, e vale a pena? Vale a pena. Né? Se você souber por que é que você está empreendendo, até onde você quer ir, qual é o seu limite, sempre vale a pena. Sim, a gente vive uma vida aqui no Brasil que não é facilitada para o empresário, né? A gente sabe que altas taxas são aplicadas contra as empresas e tudo mais, que a gente sempre tem uma luta constante para conseguir deixar o negócio vivo. Sim. E não é diferente, né, para você? Absolutamente. A gente tem as mesmas cobranças, ou até mais, né? Porque quanto maior você se torna, mais você é visto, né? E mais você é cobrado também. Então, claro, a gente tem todas as responsabilidades de contador, de imposto de renda, de todos os impostos. E a gente brinca que a gente tem um sócio, né? Você tem um sócio, que é o governo. Que é o governo. Ele só não trabalha, né? Ele não te ajuda a produzir. E ele leva 5 meses do seu trabalho para a gente pagar todos os impostos. Aí você fala assim, poxa, mas é isso que você quer? Não, não é isso que eu quero. Eu quero poder trabalhar com liberdade, produzir, né, ser bem remunerado, remunerar as pessoas que trabalham comigo. Mas tudo tem um limite, a gente tem esse limite nesse momento. Mas se você começar a trabalhar com menos empenho, menos energia, e começar a menosprezar a qualidade do que você faz por conta de um governo que não te ajuda, você não tem chance de dar certo também. Né? Talvez seja melhor você ir para outro país. Talvez o caminho seja, olha, eu não quero esse país aqui para mim, eu quero um outro, né? Agora, nós estamos aqui e a gente sempre brinca que todos nós pagamos imposto de renda, uns mais, outros menos. Se você pagou mais, é porque você faturou mais, né? Eu não queria pagar tanto de imposto de renda. Claro que não. Né? Ou eu queria pagar esse tanto de imposto de renda e gostaria que voltasse mais para mim, né? Em segurança, educação e saúde. Mas esse é o cenário hoje. Eu não posso sentar e lamentar ou ficar criticando, né?
Eu tô aqui para tentar sobreviver e fazer o meu melhor com esse cenário que está aqui. O dia que eu desistir de lutar para fazer o meu melhor nesse cenário porque alguma coisa se sobrepôs, né? Como, por exemplo, um governo que não te dá espaço, eu vou fazer outra coisa, eu vou mudar de país, o que eu não posso é ficar reclamando. Né? Exatamente. Reclamar não vai me levar para bons lugares. Eu acho que quem é empresário, quem teve esse gosto e conseguiu aplicar, mesmo que o negócio dele não vingue, ele sempre vai ter enraizado isso, essa vivência de empresário, né? Sim. E com certeza isso vai levar a novos negócios, independente do qual região você esteja inserido ou não. Sim. Acho que o empresário sempre vai ter esse chamado. Essa energia, né? Essa motivação. E aí, claro, acho que cada um tem a sua motivação, mas a gente, por princípio, né, em casa, na nossa família, a gente tem por princípio não reclamar, né? Se eu posso mudar alguma coisa, né? Se alguma coisa está me atrapalhando e eu consigo mudar, eu vou tentar mudar. Agora, se tem uma inflação alta lá, eu não consigo controlar a inflação, né? E, portanto, não adianta reclamar da inflação. Eu tenho que ver como é que eu faço para sobreviver com essa inflação alta. Os impostos para importar equipamentos são altos. São, de fato. Né? E o que eu faço? Eu não consigo mudar o imposto. Né? E eu preciso comprar equipamento. Eu vou tentar viabilizar, né? Do jeito certo, claro, né? Então, como a gente enxerga, olha, nossa mensagem para todo mundo, cara, não desiste de fazer, porque existe oportunidade. Nós temos 200 milhões de pessoas nesse país, né? Se você pegar um pedacinho assim, que está a fim de fazer a coisa certa, que compra e paga, que valoriza um trabalho diferenciado, né? Faça, porque tem gente, né? A gente vê muito no ramo da música, né? A gente às vezes começa a conversar com alguns músicos lá que se queixam muito, né? A minha esposa é cantora, meu filho é músico. A gente ouve muitos músicos se queixando que, puxa, os cachês são baixos, ninguém valoriza e tal. Verdade, né? A maioria não valoriza. Tem alguns que valorizam. Como é que você faz para diferenciar o seu produto para você ser contratado por quem valoriza, né? Invista em você, tenha a competência, tenha a qualidade, vá buscar um ambiente talvez fora da sua zona de conforto, né? E aí fica uma mensagem que é uma vivência pessoal minha também. Eu falei para você que eu fiquei órfão pequeno lá e tal, comecei a trabalhar muito jovem, de qualquer coisa que me dessem eu ia fazer. E meu primeiro trabalho registrado foi numa farmácia, eu era balconista de farmácia. Depois eu fui ser vendedor de produto farmacêutico, para a indústria farmacêutica. E eu queria ser gerente de produto, né, que era a área de marketing. E eu era vendedor de rua, eu estava aqui na rua, viajando e tal, dirigindo o carro o dia inteiro. E eu queria ser propagandista, eu não queria ser só propagandista, eu queria ser gerente de marketing, gerente de produto. E se eu quisesse ser gerente de produto, morando aqui em Jundiaí, eu não ia ser. Eu tive que aceitar que o escritório ficava em São Paulo, e que eu ia ter que viajar todo dia para São Paulo. E foi isso que eu fiz. Por 10 anos, eu dirigi todo dia. Eu ia e voltava para São Paulo. A empresa ficava lá em Santo Amaro. Uau. Né? Eu ia e voltava todo dia. E eu fazia faculdade em Itatiba, né? À noite. Então eu não ia para casa quando eu voltava. Eu ia para Itatiba e voltava para casa à meia-noite. E no outro dia cedo eu tinha que estar em São Paulo. Eu poderia ter dito, mas isso aí eu não quero para mim, eu não quero ralar, não quero ter que sair de casa, eu não quero ter que dirigir todo dia e chegar à meia-noite, 1h da manhã e no outro dia tá cedo lá de novo, né? Eu não ia conseguir o que eu queria, né? Porque o que eu queria estava distante, estava fora da minha zona de conforto, né? E foi isso que eu apliquei para mim. Talvez funcione para mais pessoas. Não, com certeza, eu apoio totalmente essa questão. Na minha carreira, tanto como músico, como empresário, esse ramo do audiovisual, né? Sempre a gente teve que perseverar muito. Como músico, eu tive que aprender a aprender, né? Porque a questão musical é uma prática constante, com disciplina e tudo mais. A gente tem que entender também o tempo do nosso cérebro de conseguir captar as coisas, né? E aprender, desenvolver e conseguir projetar isso para o instrumento. E essa vivência que eu tive com a música, eu também coloquei
nas minhas outras frentes, que é no audiovisual, na fotografia, aqui no estúdio e também agora aqui também no podcast. Então é sempre um aprendizado, a gente tem que ter a maturidade de entender o processo. Sim. Né? E fica a dica também para essa nova geração. Se essa nova geração atual, eles não entendem, tudo tem um processo. As pessoas hoje, da nossa nova geração, eles acham que tudo tem que ser do dia para a noite. Né? Eles não têm essa paciência, essa disciplina de produzir, de construir algo. E é legal essa atitude, essa experiência de vida que você tem, você conseguiu explanar para a gente, é que realmente esse pensamento que eu sempre tive, com certeza você consegue colocar isso de forma muito realista, né? E prática. Sim. Então a gente pode ver que não tem realmente uma cereja ali, como posso dizer, um truque. Não tem uma mágica. Não tem como você pular um caminho ou pular um degrau, sabe? Você tem que realmente construir algo dia após dia, perseverança, realmente derramar suor. Sim, sim. E pelo menos essa é a minha vivência, né? Acho que, claro, a gente está vendo hoje que o ambiente digital, né? Ele acelera etapas de um processo, né? Mas ele não elimina o processo, como você falou. Talvez o processo de construção de, sei lá, de um produtor musical ou de um violinista como você, de alta qualidade, ele levasse mais tempo. Talvez agora ele leve menos tempo, mas ele implica num processo, né? Ele tem que ter uma disciplina, ele tem que ter uma dedicação, ele tem que ter uma energia orientada para aquilo, né? A gente sempre falou isso e eu sempre aprendi e repito. Tudo aquilo que você foca e coloca energia, cresce, tanto para o bem quanto para o mal. Exatamente. Né? Então, se você tem a chance de construir um conhecimento, uma competência mais rápido do que outras pessoas, beleza, avança, mas não pula etapas do processo, porque isso vai te deixar um profissional ou um empreendedor mais frágil adiante, né? Então respeite o processo, ele existe, talvez ele esteja mais acelerado, talvez a maioria das pessoas hoje em dia tenham essa noção de que tudo anda muito rápido, e de fato anda muito rápido, mas ele implica num processo, né? Então, eu sou fã de processo, eu aprendi isso na prática e aprendi isso e apliquei muito isso no ambiente corporativo, e a gente sempre questionava muito, era um debate interessante até esse para as pessoas pensarem depois, numa organização, né, seja ela qual for, o que é mais importante, pessoas ou processos? Né? É uma reflexão boa essa. É boa mesmo. Você fala assim, puxa vida, mas eu quero as melhores pessoas para trabalharem comigo, porque elas vão entregar resultados muito acima do normal, né? E alguém fala assim, não, mas espera aí, pessoa boa com processo ruim não vai entregar bom resultado. Pessoa ruim ou média com processo bom talvez entregue mais resultado, né? Então esse balanço entre, não adianta você ser gênio, né? Você pode ser mediano, nós na maioria das vezes somos medianos, né? Mas respeite o processo, como você falou desde o princípio, né? Dedique esforço para que aquilo se realize, né? Então, eu particularmente continuo sendo fã de processo. Eu acho que você é competente, você consegue fazer, você pode acelerar, mas existe um processo, né? No ramo da música, você deve ter visto já, tem gente falando que existe uma pesquisa de uma faculdade de música internacional muito famosa que tentou comparar gênios da música com pessoas medianas na música, né? E descobriram que não existem gênios na música, se não for o que diferencia um do outro, são 10.000 horas de estudo, de dedicação, de prática, né? Exatamente. Então, a gente pode nascer e crescer ali mediano, mas se você se dedica, você vai conseguir se diferenciar em qualquer ramo de atividade. Esse acho que essa é uma boa reflexão também para quem quer empreender, né? Sim. Francisco, defina do seu modo de dizer o que é arte. Cara, difícil essa, viu? A gente sabe que isso é uma pergunta muito ampla, Sim. que cada pessoa vai responder de um jeito. Sim. Então, a gente queria ouvir de você aí, no seu ponto de vista aí, o que é arte para você? Então, cara, eu acho que
pelo menos a minha definição, né? Eu acho que a arte é uma expressão individual, né, humana, que nos aproxima do belo e que nos aproxima do divino. Não sei o que é, sabe? A minha se eu bato o olho, num quadro e aquilo me move, né? Me faz pensar, me faz refletir, me sensibiliza, beleza, é arte. Às vezes eu estou andando na rua e eu vejo um jardim bem cuidado, né? Eu falo, putz, que lindo isso aqui é arte, cara. Alguém parou para mexer ali, para cuidar, para regar, para podar, né? Isso mexeu comigo do ponto de vista... me aproximou do meu conceito de belo, né? E do meu conceito de divino. Então, pode ser qualquer coisa, né, André? Eu acho que é difícil definir mesmo, mas meu conceito é esse. Pode ser um ambiente, uma situação, pode ser um som, pode ser um cheiro, mas é aquilo que me aproxima do belo e me aproxima do divino. Ótimo, ótima pergunta, ótima resposta. Não sei nem se eu respondi, né, gente? Mas sei lá, cara. É uma pergunta que É o que me veio a faz mais aqui para os artistas e que realmente não existe um certo e errado, né? Cada um vai responder de acordo com a vida que levou, de acordo com a percepção da vida. Uhum. Então, ótima resposta. Legal, André. Francisco, foi um prazer imenso ter você aqui no episódio 3 do nosso podcast. Eu espero que você tenha gostado. Pô, André, não, obrigado, né? Obrigado pelo convite. Eu já te falei isso, admiro muito o seu trabalho. A gente fez várias coisas legais lá no estúdio. Eu acho que esse projeto do Greencast Studio tem muito ainda para trazer, para criar esse espaço para as pessoas chegarem e contarem as suas histórias, né? Eu acho que o tratamento que você está dando pro projeto é um tratamento muito artístico, né? Já que a gente falou de arte. Eu, quando assisto, eu falo, poxa, tenham cuidado aqui, né? Sim. Não é um bate-papo que eu registro as imagens e o áudio e está feito, né? Então, cuidado, tem um tratamento, tem uma linguagem, tem uma personalidade, né? E eu acho que a sua empatia também em trazer os convidados, permitir que eles se expressem, né? Eu acho que isso também leva o projeto para cima, né? Então eu vejo muito sucesso aí, desejo sempre sucesso, prosperidade e muito crescimento para você e para as pessoas que estão com você, né? O Nick está sempre com você, a gente admira o trabalho que vocês fazem também. Eu sempre brinco lá no estúdio, vou até falar um pouquinho demais aqui, mas acho que vale a pena. Eu sempre falo que é legal de ver vocês trabalharem, porque você não economiza, né? Você não economiza quando você está executando. E você vai sempre tentar tirar o máximo daquela oportunidade, né? E eu acho que para quem trabalha com arte, expressão artística, né? Tirar o melhor de um cantor, de um músico, não é fácil, né? Isso leva tempo também. E eu sempre falo isso, que é legal de ver você trabalhando porque você não economiza. Não é uma coisa que você fala, não, eu tenho uma diária de X horas, começou aqui, terminou ali, eu estou indo embora. Não, é sempre, poxa, mas peraí, dá para fazer tal coisa. Deixa eu tentar uma outra coisa, deixa eu testar mais não sei o quê, porque eu acho que vai ficar bom um pouquinho mais adiante, talvez eu consiga juntar isso com aquilo. Então acho que assim, tem esse cuidado, tem essa dedicação, né? Esse esforço. Quando a gente superar, né, o desejo do cliente. quando a gente ama o que a gente faz, né? A gente trabalha de outra forma. Aqui não trabalha só por números ou por obrigação. Sim. A gente simplesmente coloca o nosso coração ali e a gente quer fazer o melhor possível. Não é só questão do cliente estar satisfeito. Sim. É de você mesmo estar satisfeito com o resultado que você entregou. É exatamente isso, André. E aí, assim, eu admiro, falei isso para você já pessoalmente, comento lá no estúdio toda vez que vai lá trabalhar com a gente. E o resultado, claro, tem ficado muito bom, os trabalhos que vocês fazem lá conosco são sempre muito bons. E é uma coisa que a gente vive e compartilha, porque nosso compromisso no Sensorial Lab também é esse. A gente também quer ver o cliente brilhar, sabe? E a gente, às vezes, até esbarra em algumas coisas do tipo, poxa, não ficou tão bom, sabe? Mas eu preciso, e o cliente está feliz. Eu preciso dizer para ele que não está tão bom, sabe? Para ele me permitir fazer um detalhezinho ali que no nosso entendimento vai ficar melhor ainda.
né? Então, tem esse compromisso também, sabe? A gente se identifica, eu acho que por conta disso. Porque, de fato, a gente olha para o que a gente está fazendo lá, né? A gente fala, poxa, dá para fazer mais para esse cliente ter um produto final lá ainda melhor do que ele imaginou, né? Então é isso. Ótimo. Pessoal, e você? Deixa aqui nos comentários. Você já teve um sonho e já teve a vontade de largar uma carreira que talvez você está seguindo porque a vida te levou, mas que você gosta de mudar, de transicionar para um outro negócio? E se você também já fez essa transição, deixa aqui os seus comentários aqui, a sua pergunta ou sua resposta, que a gente vai ter o prazer de ler e conversar com você. E é isso aí, muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e até mais, até o próximo episódio. Valeu!